E aí a gente vai falar hoje sobre a variabilidade das cargas, né, dentro do treinamento. E aí, como de costume, né, a nossa primeira pergunta, antes que a gente entre nos nossos exemplos que a gente vivencia, os exemplos práticos, os exemplos que a gente convive com os nossos clientes, né? Qual é o conceito, Bruno, né, de variabilidade da carga, né? O que é isso? O que é este princípio, né? Muito bom. Então, olha só. A gente está dando continuidade à discussão sobre cada um dos princípios do treinamento. E esse princípio do treinamento, chamado princípio da variabilidade das cargas, em alguns outros livros, textos, chamado até de variabilidade do treinamento, não só das cargas, é um princípio que norteia a nossa prescrição, assim como o princípio da especificidade, assim como o princípio da sobrecarga progressiva, assim como os outros princípios que a gente vem discutindo nas últimas lives. Esse princípio ele está associado a como você organiza os seus métodos de treinamento, os seus meios de treinamento, ou seja, os conteúdos do treinamento que você prescreve e as suas cargas de treinamento dentro das semanas, dentro dos meses, dentro do processo a longo prazo a qual você prescreve. E ele diz para você o seguinte: você precisa ter oscilações e variações em métodos, em meios, em carga de treinamento. Ao longo do processo, você precisa variar a tua prescrição, pois ao você atender ao princípio da variabilidade, tendo uma adequada variação de meio, método ou carga de treinamento, você consegue respeitar melhor as curvas de recuperação do organismo e também gerar cada vez mais estímulos diferentes, retirando sempre o corpo da homeostase. A homeostase é o nosso equilíbrio, né? Então, essa variação ela é importante por dar como se fosse choques no nosso sistema fisiológico, que faz o nosso sistema fisiológico falar assim: opa, tem uma coisa diferente, eu preciso adaptar de uma forma diferente. E aí esses pequenos choques, que seria a sua carga de treinamento, variando ao longo do processo, no total faz com que o indivíduo adapte diferentes sistemas fisiológicos em diferentes curvas de recuperação. Então, o princípio da variabilidade das cargas, ele vem mostrar para a gente o quanto é importante a gente entender como eu ondulo a carga de treinamento da semana, como eu ondulo a carga de treinamento ao longo de semanas acumuladas. Então, ele constitui esse processo como um todo. Ele é o pano de fundo do planejamento do treinamento. Legal. Então aí você falou que ele é o plano de fundo, né? Então, levando isso em consideração, então a gente pode concluir, quem está ouvindo a gente pode concluir então que caso que não, quando a gente não tenha planejado, né, dentro do nosso pilar planejamento, né, as variações desses estímulos, né, seja do método, seja do meio ou da carga de treino, né, propriamente dita, né, a gente pode ter problema? Sim, exatamente. Então esse princípio, ele tem uma importância muito grande, porque quando você não consegue atendê-lo de maneira ótima, fazer boas variações de métodos, meios e carga de treinamento, você tem um grande problema que você aumenta um termo chamado monotonia da carga do treinamento. A monotonia da carga do treinamento é quando o seu treinamento fica muito similar ao longo das sessões, ao longo das semanas, estimulando as mesmas vias energéticas, as mesmas unidades motoras, nos mesmos ângulos articulares. E isso vai gerar um impacto substancial na recuperação do seu aluno ou atleta. Impactando a recuperação, você tende a colocá-lo, tá? Não é certeza, mas você tende a colocá-lo em uma maior zona de risco para algumas incidências de lesões ou algumas quedas de desempenho por uma baixa recuperação. Assim, a variabilidade das cargas ela tem um impacto direto na capacidade do seu indivíduo de manter uma boa regularidade da carga de treinamento, mas também de não se lesionar quando você menos espera.